Queridos, hoje eu gostaria de estar expondo o Salmo de número 73. O Salmo de número 73 é um salmo de Asaf. Asaf era aquele que coordenava a música no reinado de Davi. Um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que foi instrumento de Deus na parte artística em Israel, sobretudo na música. Inclusive é compositor de um dos salmos. E o Salmo 73 é um salmo que nos mostra uma realidade muito presente nas nossas vidas. O Salmo 73 nos mostra que homens de Deus e mulheres de Deus passam por crise de fé. Homens de Deus e mulheres de Deus passam por crise de fé. Porém, essa crise, ela tem solução. E a solução está em Deus. E nós vamos perceber isso no Salmo de número 73. Eu gostaria de fazer a leitura do Salmo. E depois nós vamos estar caminhando durante o Salmo, amém? Vou pedir a minha esposa para estar lendo o Salmo, para guardar a minha voz. Então vou convidar a Ellen, que a Ellen esteja aqui à frente, e ela vai estar lendo o Salmo, é um Salmo extenso, e depois da leitura nós vamos trabalhando as estruturas deste Salmo, amém? Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, o seu corpo é saudável e forte. Não têm os fardos comuns a todos, nem são atingidos como os demais. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, na sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, foi insuportável para mim. Até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazem cair na rua, os põem. Como são destruídos de repente e completamente consumidos pelo terror. Como alguém que se desperta de um sonho, assim, Senhor, te levantarás e desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como estúpido e ignorante. A minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com os teus conselhos e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar,
mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Certamente os que te abandonam perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis a ti. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém. Amém, obrigado. É certo que a voz da Ela é mais bonita do que a minha, né, irmãos? Queridos, neste salmo, nós temos aqui, como eu disse, a ideia de um homem de Deus, e a imagem que eu tenho é de um homem de Deus, que estava da janela da sua casa, observando o mundo, observando os ímpios, observando as pessoas. E de repente, aquele homem que foi tão usado por Deus na arte da música, em compor hinos, em direcionar a adoração de Israel, de repente ele se vê agora em crise, porque o seu coração precisava de uma resposta. Ao observar os ímpios da sua cidade, ao observar a prosperidade dos ímpios, ao observar a vida que os ímpios estavam vivendo, e aparentemente Asaf estava passando por um momento de dificuldade até na saúde, porque ele questiona isso. Ele começa então a trazer para o seu coração dúvidas. E a crise de fé nada mais é do que dúvida. É quando nós substituímos a fé, quando nós substituímos estarmos seguros no Senhor, é quando nós substituímos confiarmos em Deus pela dúvida. Será que realmente eu estou fazendo a coisa certa? Será que realmente eu estou trilhando o caminho certo? Será que realmente vale a pena me dobrar diante de Deus e viver uma vida me gastando em Deus? Será que vale a pena? Essas são algumas das dúvidas que nascem no coração de Asaf. E talvez essas sejam algumas das dúvidas que tenham surgido na sua caminhada cristã, no seu coração. Ou talvez neste momento há algumas dúvidas em seu coração, com relação à fé, com relação a Deus, com relação a se gastar em Deus, com relação a viver para Deus. E aqui, queridos, nós temos o início do Salmo com uma afirmativa extremamente relevante. No primeiro versículo, Asaf vai declarar: certamente Deus é bom para Israel. Asaf, depois de ter passado pela crise, nós vamos perceber isso hoje, ele começa os salmos dizendo: certamente Deus é bom para com Israel. Não há falta em Deus. O problema não estava em Deus. Deus nunca deixou de ser bondoso. Deus nunca deixou de me amar e de nos amar, porque certamente Deus é bom para Israel. Certamente Deus é bom para a 4ª Igreja Batista em Itaperuna. Deus nunca deixou de amparar esta igreja na sua história. Deus nunca deixou de amparar os membros dessa igreja, aqueles que convivem, vivem nessa igreja. Porque Deus é bom. Portanto, queridos, o salmista declara: a bondade, ela é pertencente a Deus, ela está em todo tempo presente em Deus. Deus não deixa de ser bom. Deus é perfeito. Deus não deixa de amar, porque Deus é perfeito. Deus não deixa de ser justo, porque Deus é perfeito. Certamente, Deus é bom para Israel.
E no verso 2 nós começamos a ter o relato do testemunho de Asaf. Asaf, portanto, declara: Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom para com Israel e para com os puros de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu não escorreguei. Quanto a mim, apesar da bondade de Deus, devido às minhas falhas, devido aos meus pecados, devido à minha imperfeição, os meus pés quase tropeçaram. Eles não chegaram a tropeçar, mas eles quase tropeçaram. Eu quase caí. Eu entrei em crise. Eu duvidei de Deus. Eu deixei a fé de lado por um instante. Eu quase tropecei. E o motivo, queridos, Asaf, ele relata a partir do versículo 3, da janela da sua casa, observando, nas praças ao caminhar, observando, o coração de Asaf foi sendo contaminado. Contaminado por quê? Pois tive inveja dos arrogantes. Quando eu vi a prosperidade desses ímpios. O motivo da crise de Asaf foi deixar de olhar para Deus e começar a analisar o tipo de vida que os ímpios viviam. E aí ele entrou no engano do seu coração. Porque quando ele começa a observar os ímpios, e a palavra ímpios aqui é aqueles que praticam impiedade, é o oposto dos piedosos. Piedosos são todos aqueles devotados a Deus, são todos aqueles tementes a Deus, são todos aqueles que se dobram diante de Deus, que gastam as suas vidas em Deus, que vivem para Deus. Os ímpios, portanto, são o oposto disso, são aqueles que vivem como se Deus não existisse, segundo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 1. Os ímpios são aqueles que vivem como se Deus não existisse, mesmo tendo conhecimento de Deus. E aí Asaf, então, começa a observar, e Asaf começa aqui a listar, dentro da sua ignorância, dentro do que ele pensava ser de fato a vida dos ímpios, um engano, mas com seu coração contaminado, seus olhos foram fechados, a sua fé se esvai, surgem as dúvidas e ele então começa a listar. Eles passam, eles não passam, no verso 4, por sofrimento. E tem corpo saudável e forte. Eu comecei a analisar os ímpios da minha cidade. Eu comecei a ver o modo de vida que eles viviam. Eles não temem a Deus sequer um dia. Mas eu relatei, eu percebi que eles não passam por dificuldade na saúde. É isso que Asaf está dizendo. Eles não passam por sofrimento, eles têm um corpo saudável e forte. Como pode isso, pessoas que não temem a Deus sequer um dia, não passar por problemas de saúde, como nós que tememos a Deus e que vivemos para Deus? Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens, verso 5. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam coisas más, com más intenções. Em sua arrogância, em seu orgulho, ameaçam com opressão as outras pessoas. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles. Os ímpios têm muitos amigos.
Os ímpios se cercam de amigos, como pode isso? Essa é a dúvida de Asaf. Eles não adoecem, ainda que falam coisas ruins, ainda que as suas bocas vivem cheias de más intenções, mas todos param para ouvi-los. Todos dão ouvidos a ele, eles têm muitos amigos, eles são rodeados de pessoas. Essas pessoas bebem das suas palavras até saciar-se. Eles dizem no seu coração: como saberá Deus? Terá conhecimento altíssimo daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos fazendo, no caso os ímpios? Vivem como se Deus não existisse. No verso 12, Asaf vai dizer: assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Esta era a ideia que Asaf tinha da aparente prosperidade dos ímpios. O que nós podemos aprender, queridos, com isso? Que hoje nós vivemos num mundo onde por vezes nós somos influenciados por artistas, influenciadores digitais, e nós começamos por vezes a entrar em crise mesmo. A crise no coração de Asaf foi quando ele deixou de olhar para Deus e da janela da sua casa ou indo pelas praças, ele começou a olhar para os ímpios e tendo uma ideia errada. Hoje talvez as nossas crises, elas são concernentes à rede social, às pessoas que nós estamos vendo aparentemente vivendo uma vida que talvez nós nunca teremos aquele tipo de vida. Apesar de não servirem a Deus, apesar de não se gastarem a Deus, apesar de não se dobrarem diante de Deus, são ricos, frequentam os melhores restaurantes, frequentam os melhores lugares, têm os melhores carros, têm as melhores casas, e apesar disso não servem a Deus. Como pode isso? Essa era a crise do coração de Asaf. Antes, o nosso parâmetro de comparação, quando subia a tentação nos nossos corações, era o vizinho ou no muito bairro. Hoje, queridos, com o advento da internet, há muitos adolescentes, há muitos jovens entrando em crise, porque pensam que o propósito da vida está ligado àquilo que nós possuímos e não àquilo que somos. Isso também serve para os adultos. Eu falo dos adolescentes porque talvez sejam mais presentes nas redes sociais e isso tem gerado uma crise muito grande. E ao mesmo ter uma vida que talvez eles nunca vão ter, mas pensam nos seus corações, dentro de um engano, que a vida se consiste nisso. Jesus, ele disse que a vida não se consiste na quantidade de bens que um homem possui. A vida não se consiste na quantidade de bens que um homem possui. A partir do versículo 13, nós temos aqui uma quebra. Depois de declarar que Deus é bom, depois de reconhecer que os seus pés quase tropeçaram quando ele começou a olhar a aparente prosperidade dos ímpios, a aparente vida boa que os ímpios tinham. No verso 13, nós temos o ápice aqui, o auge da crise. A declaração de Asaf, queridos, é uma declaração de quem já está quase jogando a toalha. É de quem já está quase abandonando a fé. O verso 13 diz assim: certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Certamente me foi inútil servir a Deus durante todos os dias da minha vida.
Porque quando eu olho para os ímpios e a boa vida que eles têm, eu não consigo compreender. Como que pode eu estar aqui passando por dificuldade na saúde, dificuldade financeira, dificuldades emocionais, mesmo servindo a Deus, mesmo me entregando todos os dias, mesmo liderando a música em Israel, mesmo procurando manter a minha vida em Deus, com o coração na inocência. E ele vai dizer no verso 14: pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado, mesmo servindo a Deus todos os dias da minha vida, mesmo me gastando em Deus. Se eu tivesse dito, falarei com eles, falarei como eles, a partir de agora eu vou largar, vou abandonar esse negócio de fé, vou abandonar andar com Deus, e a partir de agora eu vou ser como um deles, falarei como eles, vou ser como eles. Ele diz assim: teria traído os teus filhos, eu teria traído os teus filhos. E aqui ele fica sem resposta. Verso 16. Quando tentei entender tudo isso, como que pode quem serve a Deus passar por dificuldades e quem não serve a Deus está vivendo uma vida que eu gostaria de viver? E Asaf vai declarar: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Foi muito difícil lidar com essa situação. Aparentemente Asaf estava passando por um problema de saúde, queridos, sendo afligido todas as manhãs por esse problema de saúde. E quando ele tenta entender por si só, ele não consegue. Quando ele tenta entender e buscar respostas no seu próprio coração, ele não consegue. Seus olhos estavam obscurecidos, ele não conseguia enxergar. A resposta certa nós temos em Deus. E agora, de um buraco fundo de crise, uma indagação profunda sem resposta no seu coração, a vida de Asaf é transformada. O verso 17 diz assim: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios, até que entrei na presença de Deus, até que, ao entrar pelo santuário, eu obtive a resposta que eu precisava para o meu coração. Até que entrei no santuário de Deus, até que entrei na presença de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Olha, irmãos, aqui Asaf tem um alívio, porque Asaf chega à conclusão de tudo que ele pensava com relação aos ímpios era um erro. Olha que interessante. Às vezes nós entramos numa crise de fé, justamente porque nós não procuramos na pessoa certa a resposta que precisamos para os nossos corações. E às vezes as dúvidas vêm e elas são alimentadas porque nós não entramos no santuário de Deus, nós não entramos na presença de Deus. Até que entrei no santuário de Deus, aí os meus olhos foram abertos e aí eu descobri o destino dos ímpios. Espera aí, o que eu estava pensando
Como eu pude estar enganado? Tudo aqui é passageiro, tudo é transitório. Há um destino para todos. E é o que, afinal de contas, vai fazer a diferença, o destino. Para onde nós estamos sendo destinados, para onde nós estamos indo. Asaf chega à conclusão que os ímpios de fato não eram ricos, que os ímpios de fato, por vezes, não passavam por enfermidades, que os ímpios de fato, eles viviam uma vida acima da média da sociedade, mas que o destino deles, para onde eles estavam sendo destinados, não era para a eternidade ao lado de Deus. E Asaf vai entender, queridos, e compreender que o que importa, não importa a forma de vida como nós vivemos aqui. O importante é estarmos no centro da vontade de Deus. Quando eu digo não importa a forma de vida como nós vivemos aqui, eu estou falando com relação ao quanto ganhamos, ao quanto estamos na pirâmide social, ao quanto somos valorizados pelas pessoas. O importante de tudo é estarmos no centro da vontade de Deus e nos gastando em Deus e servindo a Deus e vivendo os nossos dias na presença de Deus. É essa a conclusão que Asaf chega. O verso de número 17, ou melhor, 18, até os versos sequentes, Asaf vai agora entender, de fato, qual era a vida dos ímpios. Certamente os põe em terrenos escorregadios e os fazem cair na ruína. Asaf está dizendo, certamente o Senhor entrega estes ímpios aos seus próprios corações, para que eles possam, amando as riquezas, cair na sua própria armadilha, vivendo com o coração preso nas coisas deste mundo e continuar vivendo nisso. Certamente o Senhor os coloca em terreno escorregadio. O Senhor permite que eles possam alimentar essas coisas no seu coração e os fazem cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados do pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu o farás desaparecer. Quando o Senhor se manifestar para julgar, Senhor, é o que vai valer. Quando o Senhor se manifestar nos céus, quando o nosso Senhor Jesus se manifestar nos céus, queridos, é o que vai contar. A diferença vai estar entre aqueles que servem e entre aqueles que não servem. Entre aqueles que se gastaram em Deus durante as suas vidas e entre aqueles que sequer renderam um dia das suas vidas ao Senhor. Quando Jesus se manifestar nos céus, queridos, nós seremos separados. Os justos dos injustos, os piedosos dos ímpios. E o que vai valer, queridos, é a decisão que nós tomamos em vida. É como nós gastamos os nossos dias. É como nós vivemos a nossa vida. E para onde nós estamos indo, o destino eterno da qual nós temos sido destinados. Para Deus ou para o inferno. É isso que vai contar. E é esta conclusão que Asaf chega. E no verso 21 ele vai dizer assim: quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja, quando havia amargura no meu coração, quando eu estava em crise, no íntimo, eu sentia inveja da vida que os ímpios estavam vivendo. Eu agi como um insensato, um insensível, um ignorante. Ignorante é aquele que não tem conhecimento. Minha atitude para contigo, Senhor, era de um animal irracional. Eu estava vivendo no obscuro do meu coração como um animal irracional. É essa a conclusão que Asaf chega sobre si mesmo. Quando meu coração estava amargurado, distante, em crise, em dúvida, colocando dúvidas em Deus, porque ele duvidou de Deus.
Ele duvidou da justiça de Deus. Como Deus pode ser justo se os ímpios prosperam e aqueles que gastam suas vidas em Deus estão passando por dificuldades? Ele duvida da justiça de Deus, irmãos. E Asaf vai chegar à conclusão que ele estava como um animal diante de Deus. Um animal irracional. E aí Asaf, arrependido, se dobra novamente. Queridos, a crise de fé, ela tem dois caminhos. Ou você permanece nela, alimentando o seu coração de dúvidas, ou você faz como Asaf, se dobra diante de Deus, se rende. Senhor, eu estava errado. O Senhor é bom para Israel, o erro estava em mim. Certamente que o Senhor é bom para Israel, mas os meus pés quase tropeçaram. Os meus pés quase vacilaram. Verso 23, ele vai dizer assim: contudo sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. O que eu preciso, o que é suficiente para mim, não são as riquezas dos ímpios, não são as casas, as fortunas, os carros, as coisas transitórias deste mundo. O que importa para mim, Senhor, e é esta conclusão que eu chego, é que o Senhor que me sustém, é o Senhor que me alimenta, é o Senhor que pega a minha mão direita e me levanta, e me faz permanecer firme na rocha. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. Eu estou passando por tribulação, eu estou passando por dificuldade, mas tudo é passageiro. O Senhor me sustém, e quando eu chegar, eu vou ser recebido com honras. Quando nós chegarmos, irmãos, nós vamos ser recebidos com honra. Vale a pena nos gastarmos no Senhor. Vale a pena gastarmos as nossas vidas. Vale a pena nós vivermos para Deus. Nós vamos ser recebidos com honras. Apocalipse capítulo 21 diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque não haverá dor, não haverá mais sofrimento, porque as coisas velhas passaram e Ele fará nova todas as coisas, todas. Encha o seu coração de esperança. Talvez você tenha chegado nessa noite como Asaf, em meio a uma crise de fé, com grandes dúvidas. E somente na presença de Deus é que você vai ter respostas e conselhos certos. Tu me diriges com teu conselho. E aqui Asaf canta uma canção. A quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. A quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra, Senhor, quem eu queira mais do que a ti. Verso 25. Olha, queridos, a conclusão que Asaf chega. A quem tenho eu nos céus, além de ti? E não há nada, Senhor, na terra que eu queira mais do que a ti. Queridos, será que nós estamos preparados para cantar este hino? Será que essa é uma realidade latente nos nossos corações? Será que nós podemos fazer essa declaração? A quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais do que a ti. Tu és prioridade, tu és o primeiro, tu és tudo que eu tenho. Tu és tudo que eu preciso. Tu estás antes da minha esposa, antes dos meus filhos, antes dos meus bens, antes de tudo, Senhor. Tu és prioridade, tu és o primeiro. Porque na terra não há
quem eu queira mais do que o Senhor, e nos céus não existe ninguém além de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. É o destino daqueles que vivem uma vida para a glória de Deus. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Eu vou passar por dificuldades nesta vida, que é transitória. Mas Deus é a força do meu coração. E a minha herança para sempre. Herança é aquilo que recebemos sem ter construído. Nós recebemos de outrem. Deus preparou e tem preparado lugar para nós. Ele conclui dizendo: mas para mim, bom é estar perto de Deus. O verso 27 diz: os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis, todos os ímpios. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. E ele conclui dizendo: restaurado na fé, líder da música em Israel. Ele conclui dizendo: eu proclamarei todos os teus feitos. Eu vou continuar. Eu não vou parar. A crise passou, as dúvidas se foram, fui esclarecido em Deus, eu descobri o destino dos ímpios, e eu sei para onde eu estou indo. Não importa as circunstâncias, eu vou continuar, eu proclamarei todos os teus feitos. Eu vou prosseguir, eu vou caminhar. A crise de fé tem dois caminhos. Ou permanecemos nas dúvidas dos nossos corações, ou nos dobramos diante de Deus para sermos restaurados nele. Ele pode restaurar o seu coração, amém?